Olá, pessoal. Meu nome é Gina, eu sou professora da Faculdade de Computação da Universidade Federal de Uberlândia. Nós preparamos esse vídeo com o objetivo de divulgar as principais atividades de pesquisa que estão sendo desenvolvidas no Laboratório de Computação Bioinspirada, o LCBio, que eu coordeno desde 2013 na UFO. Eu sou professora titular na Faculdade de Computação da UFO, onde eu fui concursada em 2004 e, como eu já disse, coordeno o LCBio desde 2013. Maiores detalhes do meu currículo podem ser obtidos no meu Lattes e maiores detalhes da produção, além dos links para os artigos, no Google Scholar. Então, apresentando rapidamente aqui a equipe do laboratório, né? Então, além de mim, que sou a coordenadora, mais 2 docentes fazem parte da nossa equipe, né? E também coordenam alunos, que são o professor Luiz Gustavo e o professor Murilo. E aqui a nossa primeira equipe de alunos, né? São os alunos de doutorado que eu oriento, Claudinei Tinoco, Everton Lira, Thiago Smiler e Thiago Fialho. Bom, os alunos, então, de mestrado, Larissa Fraga, Samuel Nametala e Bruno Moraes, sendo que a Larissa e o Samuel também são coorientados pelo professor Luiz Gustavo, sendo que ele é orientador principal da Larissa e eu sou orientadora principal do Samuel. E, finalmente, o André Quinta, que é um aluno do BCC, da graduação, e é bolsista de iniciação científica. Bom, então essa é a equipe, né, do laboratório, considerando aí os alunos que estão sob minha orientação. Também tem uma equipe de alunos que são orientados pelo professor Gustavo e outra equipe que é orientada pelo professor Murilo. Bem, então antes da gente mostrar os tópicos de pesquisa, vamos falar de uma forma geral dessa área, né, que é a computação bioinspirada, que dá nome, inclusive, ao nosso laboratório. Então, essa é uma área da computação que estuda métodos com uma característica específica. Que métodos são esses? Então, são métodos computacionais que são inspirados em algum comportamento observado na natureza, certo? Então, nessa área, fenômenos que ocorrem na natureza servem de inspiração para a proposição de métodos computacionais. Então, um dos fenômenos, né, da natureza que serviram de inspiração aí para uma família importante de métodos bioinspirados é o fenômeno da evolução natural, né, de acordo com a teoria da evolução de Charles Darwin, e também com a utilização de princípios da genética. Outro fenômeno, né, que serviu também de inspiração e ainda serve de inspiração para a proposição e refinamento de métodos é a organização celular em tecidos e a interação local entre células. E também vou citar aqui a questão do comportamento social de insetos e bandos de animais, certo? Onde as principais inspirações, ou pelo menos os métodos mais conhecidos, são inspirados em formigas, abelhas, pássaros e peixes. Então, a partir desses fenômenos, né, que eu citei, alguns modelos foram criados. Então, o primeiro deles, a teoria da evolução e a princípio da genética, é aquele que deu origem, então, ao que hoje a gente chama de algoritmos evolutivos, né? Essa é uma das técnicas, né, de inteligência computacional e computação bioinspirada mais conhecidas, e os algoritmos genéticos fazem parte dessa família aí de algoritmos, né? É o algoritmo mais conhecido. Sobre o outro fenômeno, né, que eu havia mencionado, a organização celular e a interação local entre células, então ela serviu de inspiração para um outro modelo que também é investigado na computação bioinspirada, que são os autômatos celulares. E, finalmente, né, sobre o comportamento social de insetos e bandos de animais, nós tivemos, então, o surgimento de uma área, né, mais específica dentro da computação bioinspirada, que é chamada de inteligência coletiva, né, que se inspira, então, nesse comportamento social dos animais. Então, gente, o objetivo desse vídeo aqui não é um vídeo para apresentar conceitos, tá? É mais para apresentar
quais são as linhas atualmente desenvolvidas no laboratório, né, e as que foram recentemente desenvolvidas. Mas a gente pretende, então, ir disponibilizando no canal materiais mais didáticos para realmente passar conceitos aí dessas técnicas. Está no final da preparação um material sobre algoritmos evolutivos. E mais para frente nós vamos produzir um material sobre autômato celular e inteligência coletiva. Então, nessa apresentação, né, meu objetivo principal é apresentar então os tópicos de pesquisa, né, que nós conduzimos hoje no LCBio, ligados aí principalmente a essas três técnicas, né, que seriam então os autômatos celulares, os algoritmos evolutivos e a inteligência coletiva. Bom, então vamos falar aí da primeira técnica, né, que são os autômatos celulares. Então, essa técnica, na verdade, ela é a principal representante, né, da minha pesquisa, né, desde que eu encerrei meu doutorado, né, defendi meu doutorado, e um dos tópicos, então, que estão, inclusive, ativos no momento, né, é o tópico de criptografia. Então, autômatos celulares, nas últimas 3 décadas, né, eles vêm sendo estudados como opção para a proposição de métodos criptográficos. É uma área, né, que eu comecei minhas pesquisas por volta de 2003, 2004, e hoje é um dos tópicos ativos, onde eu tenho um aluno de doutorado e um aluno de mestrado trabalhando nesse tópico. Bom, então meu primeiro aluno, né, que trabalha então nesse tópico é o Everton Lira. O tópico dele é um método de criptografia simétrica com autômatos celulares altamente híbridos. É uma tese de doutorado ainda em andamento, mas que já está próxima da finalização, sendo que o Everton foi bolsista CAPES. O outro aluno envolvido nesse tópico de pesquisa é o Bruno de Moraes. Na verdade, na dissertação do Bruno, ele investiga 2 problemas diferentes de computação inspirada, sendo que um deles é um autômato celular como método criptográfico. E ele investiga soluções paralelas para esse algoritmo. Além dos alunos atualmente envolvidos, né, esse tópico de pesquisa já conta com 6 dissertações concluídas, né, sob minha orientação. E então a gente vê aqui, né, 2 trabalhos foram desenvolvidos no Mackenzie. Esse terceiro foi já desenvolvido na UFO. E mais 3 trabalhos de dissertação que envolvem essa temática de autômatos celulares para a criptografia, as 3 defendidas na UFO. Bom, o próximo tópico, né, a próxima aplicação de autômato celular que a gente investiga é a computabilidade, né? Então, nesse tópico, a gente está interessado em investigar como que os autômatos celulares podem ser utilizados como um novo paradigma totalmente descentralizado para dispositivos computacionais. Esse tópico, na verdade, está diretamente relacionado ao meu próprio doutorado, né, que eu terminei em 1999, e a partir, então, do meu doutorado, eu orientei alguns alunos ligados a essa temática. Então, no momento, né, esse é um tópico que eu não tenho nenhum aluno em orientação no momento, mas tenho, então, orientações anteriores, né, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mas eu gostaria de destacar aqui que nesse tópico, né, nós também utilizamos algoritmos evolutivos. Então, a gente busca regras de autômato celular que resolvem problemas computacionais, mas essa busca é realizada por algoritmos evolutivos. Então, na verdade, aqui existe uma interseção entre o método, né, que a gente investiga, que é o autômato celular, e os métodos evolutivos. Bom, o próximo tópico, então, é a área de escalonamento de tarefas, né? Então, esse problema é um problema que é bastante investigado
na área de computação, né? Existem várias técnicas que investigam, né, abordagens para o escalonamento de tarefas, mas o nosso interesse, então, principal está em utilizar regras de autômato celular para realizar um escalonamento descentralizado. Então, dentro desse tópico, o Thiago Smiler foi o meu aluno de doutorado último a defender, né? Defender no início de 2020. E o tópico dele, então, era uma investigação de um modelo estocástico, né? Um autômato celular estocástico para esse problema de escalonamento de tarefas. E aqui também nesse tópico, né, o aluno Bruno, que eu já havia citado anteriormente, então o segundo problema que ele investiga através de soluções paralelas, né, de alta performance, de computação de alta performance, é justamente o problema do escalonamento de tarefas. Mas para isso ele usa um tipo de algoritmo genético, que é o algoritmo genético multipopulação, certo? Então, no caso do trabalho do Bruno, o autômato celular não é utilizado no problema de escalonamento de tarefas. Além desses trabalhos que estão sendo desenvolvidos atualmente, né, 3 dissertações já foram defendidas nessa temática aqui na Universidade Federal de Uberlândia, incluindo a dissertação do próprio Thiago Smiler, que hoje, né, também concluiu seu doutorado. Bom, então, destacando aqui, como eu disse, que essa área também se relaciona com algoritmos evolutivos. E o próximo tópico, né, de pesquisa que eu quero citar aqui com autômatos celulares é a área de robótica, né, ligada a multirobôs e swarm robotics. Então, essa área, na verdade, foi uma das últimas, né, áreas que eu iniciei, né, na minha carreira. Foi justamente quando eu fui para o meu pós-doc, né, na Escócia, que a gente começou, então, esse desenvolvimento, né, de modelos inspirados em autômatos celulares para resolver diversos problemas de robótica, certo? Mas também é uma área que se relaciona com algoritmos evolutivos e swarm intelligence. Bom, no momento, né, eu tenho um aluno de doutorado dentro dessa temática, que é o Claudinei Tinoco. Ele investiga, então, modelos de navegação para um time de robôs baseado em autômatos celulares assíncronos. E também um aluno de mestrado, que é o Samuel Nametala, que investiga também modelos baseados em autômato celular. Além desses 2 trabalhos ativos, né, no grupo, temos também algumas dissertações já defendidas nessa temática, incluindo a dissertação do Claudinei Tinoco, que hoje é aluno de doutorado, e também a tese de doutorado da aluna Daniele Lima, que foi defendida nessa temática, e temos um trabalho relacionado, que é a tese do Juan Viedman, que também utilizou outras técnicas de inteligência artificial em robótica. Bom, então mais um tópico ainda aqui na técnica de autômato celular, né, são os modelos de simulação. Essa é uma técnica até mais tradicional em termos de autômato celular, mas que mais recentemente que a gente começou a investigar esse tipo de aplicação de autômato celular. Hoje a gente investiga num problema de modelo epidemiológico e num problema de propagação de incêndio. No momento, a aluna Larissa Fraga é uma das envolvidas nesse tópico. Ela é aluna do professor Luiz Gustavo, que é orientador principal, e eu co-oriento esse trabalho, e nossa aplicação, então, é na investigação da dinâmica populacional da doença de Chagas. Então, a gente faz isso baseado num modelo de autômato celular. Além disso, né, mais recentemente, né, iniciando agora em 2020, o aluno de graduação, né, do nosso curso de bacharelado em ciência da computação, André Quinta,
que está investigando modelos baseados em autômatos celulares para simulação de incêndios. E também, também quero destacar aqui que essa temática também se relaciona a algoritmos evolutivos, porque embora os modelos sejam baseados em regras de autômato celular, a gente está investigando, a utilização de algoritmo genético para ajustar os parâmetros desses modelos. Bom, agora então falando mais especificamente de aplicações de algoritmos evolutivos, sem envolver o uso de autômatos celulares, um problema que a gente também já investigou bastante é o problema do roteamento multicast em redes de computadores. E com o desenvolvimento desse tópico, a gente acabou partindo para uma investigação que envolve um tipo mais específico de algoritmo evolutivo, que são os algoritmos genéticos multiobjetivos. Então, com isso, a gente também começou a estudar, então, a área de otimização multiobjetivo, certo? Mas sempre relacionando aí esses dois tópicos, porque o problema do roteamento multicast é um dos problemas multiobjetivos que a gente investiga. Então, hoje, eu tenho um aluno de doutorado, que é o Thiago Fialho, que investiga algoritmos Many Objective para problemas dinâmicos. Entre esses problemas, envolve também o problema do roteamento multicast. Nesse tópico, nós já temos 5 dissertações defendidas, a primeira em 2002, no Mackenzie, e uma delas, inclusive, é a do próprio Thiago Fialho, que hoje é aluno de doutorado. Na dissertação do Thiago Pérez, nós começamos a investigar a aplicação de outras estratégias bem inspiradas que pertencem à área de Swarm Intelligence. Então, na verdade, esse tópico hoje se relaciona tanto ao algoritmo evolutivo como Swarm Intelligence. Então, esse tópico é um dos poucos que ainda a gente não desenvolveu nada envolvendo autômato celular, certo? Então, ele é mais ligado mesmo a algoritmo evolutivo e mais recentemente a gente começou a desenvolver também Swarm Intelligence. Então, mais um tópico que a gente investiga com algoritmos evolutivos é a área de mineração de dados ou data mining, que é uma área que no momento não tem nenhum aluno ativo. Entretanto, eu já tenho aí 3 dissertações defendidas nesse tópico, 2 no Mackenzie e uma aqui na UFO. Então, mais um trabalho relacionado, embora não envolva técnicas evolutivas, mas é um trabalho em data mining, na verdade, mineração de redes sociais. É o trabalho da Fabíola Pereira, que defendeu sua tese de doutorado em 2018. Bom, então aqui nós vemos novamente, uma visão geral ainda das 3 técnicas investigadas no laboratório e das aplicações com cada uma dessas técnicas, sendo que algumas aplicações envolvem mais de uma técnica. Em vermelho, eu destaquei aqui as atualmente investigadas no laboratório, ou seja, que no momento eu tenho algum aluno associado a uma dessas aplicações. Em branco, são as que no momento a gente não tem nenhum aluno, mas temos interesse de, em breve, estar retomando também esses tópicos. Bom, só para dar uma visão mais ampla do laboratório, o meu enfoque nessa apresentação foi em relação aos alunos, aos trabalhos que eu oriento ou co-oriento, mas existem outros tópicos em andamento no grupo, um exemplo aqui, compiladores, que também é investigado com algoritmo evolutivo e Swarm Intelligence, e aqui eu coloquei uma caixinha referente a um conjunto de técnicas que não necessariamente são bem inspiradas, mas que são da área de Machine Learning e que também são investigadas, então, por outros professores do grupo. Bem, pessoal, então isso é o que eu tinha para apresentar hoje, Meu objetivo, então, é que vocês possam conhecer as principais pesquisas desenvolvidas hoje no laboratório, ou os tópicos de pesquisa que estão sendo investigados.
Maiores detalhes, vocês podem escrever um e-mail para a gente perguntando, certo? Aí o e-mail do grupo. E então espero que vocês continuem acompanhando o nosso canal, né? Por favor, se inscrevam no canal para poder receber as notícias do grupo, principalmente sobre os LCBio Talks, né? Que nós estamos então apresentando a cada 2 semanas, né? Nesse mesmo canal. E então apresentar novamente aqui a equipe, né? Do nosso laboratório. Lembrando sempre do seguinte, gente, nós, sem dúvida, o laboratório ele é composto por equipamentos, mesas, cadeiras, computadores, robôs, mas, acima de tudo, ele é formado pelas pessoas, pelos recursos humanos que ali estão alocados. Então, muito obrigada por nos acompanhar. Um abraço.